Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Uma Tupá no Tempo. E hoje eu tô muito feliz, porque eu vou falar de um tema... Quer dizer, eu não vou falar porque eu não sei muito sobre o tema, mas eu trouxe uma convidada pra falar de um tema que me interessa muito e ao mesmo tempo eu estudei quase nada, porque a vida é caótica. Mas na verdade a gente vai debater um pouquinho. Por que a gente não fala quase nada sobre o Haiti? Então eu convidei uma doutoranda, Betânia, seja muito bem-vinda ao meu canal. Ah, obrigada. Fala pro pessoal um pouquinho, eu sei que a pergunta é difícil, qual o seu objeto específico, mas... Bom, atualmente eu tô fazendo doutorado na Unicamp e eu tô estudando como pessoas negras vindas do Haiti colonial, né, que era chamado São Domingos, conseguem acionar a ideia de raça ali no momento da Revolução Francesa e a Revolução Haitiana, como eles acionam politicamente e socialmente a ideia de raça para poder conquistar direitos e se opor a ideias biológicas da constituição racial. Muito legal. Eu acho interessante porque é isso, né? Como eu comentei, eu estudei quase nada de Haiti na graduação. Você estudou? Eu também. Não, pois é, a gente não estuda quase nada. Eu acho que todo mundo ouve falar, tipo, a Revolução Haitiana. São duas coisas que eu acho que principalmente o pessoal ouve. A Revolução Haitiana como uma coisa assim, né? O Haiti é um lugar horrível hoje em dia. São basicamente as duas referências que eu vejo que o pessoal tem mais. O Haiti era uma colônia francesa. Isso. E se chamava São Domingos. Isso. Como que era essa colonização? Como que funcionava mais ou menos? Bom, inicialmente, né, até hoje o Haiti é uma ilha dividida, metade República Dominicana, metade Haiti. Foi por muito tempo dividido também, metade Espanha e metade dominação francesa. Mas inicialmente não tinha uma grande quantidade de escravizados e ainda não tinha uma produção extensa de cana e de café que vai ser depois o que vai enriquecer os franceses. Mas enfim, essa situação muda mais pro século XVIII com a chegada de franceses com mais interesses em plantar naquele lugar e tal, e trazendo uma grande quantidade de escravizados. Então, ao longo do século XVIII, e isso já é bem tarde, né, considerando a colonização dos outros espaços das Américas, mas ao longo do século XVIII, a metade francesa vai se constituindo como um espaço extremamente importante para o Império Francês, porque a produção de açúcar e de café cresce muito naquela região, muito mesmo. É uma das regiões que mais recebe, o Caribe recebe muitos escravizados, e São Domingos recebe muitos escravizados para poder dar conta de produzir na intensidade com que os franceses queriam. É tanto que chega um momento em que essa meia ilha é responsável pela produção quase inteira de açúcar que a França vende. Eles conseguem superar a produção de açúcar, por exemplo, das colônias inglesas. Meia ilha. Meia ilha. Meia ilha não é nem uma ilha assim tão gigante, né? Não, é pequeno, né? E ainda uma região bastante montanhosa. Então a parte de planície, onde se podia plantar açúcar e ter os engenhos, é reduzida. Isso acontece por conta da extrema violência com que os escravizados são tratados. É um lugar conhecido pela violência. Alguns índices apontam que um africano vindo sequestrado na África e trazido para São Domingos, ele não aguentava viver muito mais que 7 anos, por conta do regime de trabalho absurdo para homens e mulheres, de uma violência extrema. E ao mesmo tempo é um espaço de desenvolvimento tecnológico dessa produção de açúcar, né, dos engenhos, de toda a produção muito alto. É a aliança dessas duas coisas, né, da superexploração e desenvolvimento tecnológico, e eu acho que essas coisas andam juntas até hoje, que consegue fazer desse lugar um lugar de uma produção de grande quantidade e de alta qualidade. Tem relatos da época que dizem que quem vendia açúcar conhecia o açúcar de São Domingos só de provar. Sabia pela qualidade extrema daquilo, terras muito férteis, etc., que era um açúcar muito específico e muito bom. Então é assim que esse lugar se constitui inicialmente e como um lugar extremamente importante para a França financeiramente. Mas aí é uma população branca muito restrita, muitos dos donos de terras, eles nem sequer moram em São Domingos, eles continuam morando na França e só têm as suas propriedades ali. Tem uma conta clássica, né, dali de 1789, que a população era mais ou menos 500 mil escravizados para 30 mil brancos e 20 mil negros livres. E aí, ao longo do 18, vai se constituindo também uma população de pessoas negras livres grande e com certo poder, pelo menos financeiro, porque ali naquele momento, pelo menos até 1750, 1760, a divisão racial não era tão extrema para pessoas negras livres. Existia uma possibilidade de reivindicar um certo lugar político, porque essas pessoas conseguiram, principalmente no sul da ilha, apesar de ser um espaço pequeno, cada região de São Domingos tem um desenvolvimento político-social muito diferente. Então, a região norte tem uma concentração muito grande de escravizados e, enfim, não vou dar spoiler, mas são eles que depois conseguem organizar aquilo que a gente vai chamar de Revolução Haitiana
e narrativa mais clássica que a gente conhece. Mas no sul da ilha tem uma quantidade maior de pessoas negras livres. Como tava uma região mais no sul, ela fica um pouco mais distante da França, então os portos eram um pouco mais afastados e eles tinham contatos com outras potências, faziam mais comércio com outras regiões do que os portos do norte, por exemplo. Então eles não tinham, tipo, a gente tinha aqui a proibição de comércio com outros portos, né? Não, tinha mas como estava mais distante da vigilância, era mais fácil manter uma relação com outros lugares. E as ilhas do Caribe são próximas, né? A gente daqui... Diferente daqui, que a gente... Fica muito mais fácil vigiar. Mais fácil, mais difícil, mas é porque... mais fácil do Brasil. Não dá pra você mandar aqui pro lado rapidinho, né? Passar um barco ali meio escondido. Exato, isso. E lá não, as ilhas são próximas, então tem isso, tem a parte da pirataria também, que no Caribe era muito forte. E aí, então, tem esse desenvolvimento de uma categoria de negros livres com dinheiro, plantando também muito café, não só açúcar, né? O café é um produto de um trato muito mais simples, fazer açúcar dá trabalho. E aí eles se estabelecem financeiramente, mas também politicamente. Eles chegam a conseguir rivalizar com os brancos da região do sul da ilha. Existe, ao mesmo tempo que existe uma certa tensão racial, mas também existe a possibilidade de alianças por casamento, de alianças políticas, etc., que vão aproximando esses dois grupos, de pessoas negras livres e pessoas brancas. E, ao mesmo tempo, o grupo de escravizados vai crescendo. Por conta da violência, da escravidão, da necessidade de se trazer, vai crescendo grupos de escravizados e se diversificando as formas de resistência. Que a professora Silvia Lara, eu acho que diz que onde tem escravidão, tem também formas de práticas de resistência. Sim. E essas coisas andam juntas. A gente tem, em São Domingos, tanto escravizados que fogem, vão formar comunidades mais ou menos independentes, mais ou menos como os quilombos aqui, mas a gente chama de marronage, é um termo do espanhol também, mas enfim. Eles formam essas comunidades independentes, mas também mantêm algum tipo de contato ou com as Não fazendas. É super isolado, né? Não porque não tem como sobreviver. Né? Isso, não tem como sobreviver completamente isolado. Ou tem os grupos que acabam fugindo para as regiões mais urbanizadas e aí se misturam nos portos, né? Os portos são regiões de uma intensidade de população de gente vindo do mundo inteiro. Essas pessoas conseguem se misturar, se passar por pessoas livres algumas vezes, mas vão refinando essas estratégias de resistência. Mais ou menos configura o século XVIII em São Domingos. E aí, comparando com as outras colônias francesas ali da região, né? A gente tem Martinica, Guadalupe, não tem essa intensidade da plantation como tem. Também tem escravizados, etc. Mas a implantação de uma monocultura, né? Nessa intensidade com que se vê em São Domingos é muito específica daquele lugar. Acaba criando justamente um ambiente muito diferente de violência também, né? E isso não é pra dizer que toda escravidão é violenta, mas o tipo de violência, né, é muito diferente quando a gente tá pensando da plantation, né, que é o que a gente vai ter aqui também no Nordeste brasileiro e tal. E eu acho interessante que você trouxe essas questões, porque você abre o meu Wikipedia da vida ou alguma coisa, só vai falar, no Haiti existia uma briga enorme entre todas as raças e ninguém conversava, e daí vê que a sociedade é mais complexa, né? Uma sociedade, ela nunca se constitui só de todo mundo que é negro pensa assim, todo mundo que é branco pensa assim, todo mundo age de um jeito só, né? E eu acho que isso vai acabar se refletindo muito na própria história política do Haiti, né? As pessoas não precisam concordar só porque elas fazem parte de um grupo, né? Exato, eu acho que tem uma disputa que se coloca, né, entre pessoas negras livres e escravizadas, e que eu acho que isso aparece depois na historiografia com mais frequência, como se esses grupos fossem completamente separados e que as pessoas negras livres, por muitas vezes terem escravizados também, de que eles se opunham ao fim da escravidão diretamente, e isso fazia deles inimigos quase naturais dos escravizados. E é muito mais complexo que isso. Assim. Existem essas pessoas negras livres, que são mais quem estudo agora no doutorado, eles têm muita noção de que a mesma construção biológica que autoriza a escravidão sobre quem é uma pessoa negra também vai incidir sobre eles e retirar direitos que eles tinham até então ou que eles passam a exigir ao mesmo tempo da Revolução Francesa. São grupos que se misturam de várias formas e as rivalidades entre eles ou entre outros grupos não se faz apenas pela cor da pele, mas se faz também por interesses políticos de cada um desses grupos. Eu acho interessante a gente olhar para grupos de pessoas negras com articulações políticas diferentes ou não, mas eu acho que é uma forma de devolver a humanidade você olhar para os escravizados e falar, não, eles não se associaram, não é porque são necessariamente brancos, né? Mas é porque não existia ali uma concordância em termos políticos do que eles queriam. É tanto que quando a Revolução Haitiana chega num certo momento, os negros livres tentam se associar aos brancos. Eles dizem, olha, somos ambos grupos com interesses na manutenção da escravidão. Eles
não usa esse termo, mas é somos proprietários, somos proprietários de terra, isso faz com que a gente tenha interesses em comum. E aí, quem aciona o conteúdo biológico da raça são os brancos. Falam não. Exato, os brancos põem um limite e dizem, e nem sequer explicam porque eles não querem essa relação. Eles dizem, não, a gente não quer se associar com vocês, ponto. Então, assim, quem não consegue ver as pessoas negras para além da cor da pele são exatamente os brancos. Eles não conseguem ver que existe uma possibilidade de se associar com um grupo que poderia fortalecer as demandas, seja lá quais fossem. E é isso também que eu acho que no meu trabalho eu tenho visto que faz com que esses homens negros livres, e não só homens, né, eu tenho encontrado também mulheres, etc., eles se radicalizem no seu posicionamento porque eles não conseguem se associar com os brancos. Então eles veem que existe um limite colocado pela questão racial e que se eles não se aproximarem das pessoas negras, às vezes escravizados, a situação não vai se resolver. Não vai ser junto com brancos, porque os brancos não querem por uma série de questões. Essa aliança não era uma aliança possível naquele momento. Não, mesmo partindo de coisas em comum, como a propriedade de terras, o investimento nas plantations, essas coisas não são suficientes. Eu acho fascinante essa parte, justamente porque a gente estuda história de jeito muito genéricos, porque muitas vezes a gente precisa, porque o sistema de educação tem problemas e etc. Mas é muito mais comum a gente colocar nuances em grupos brancos quando a gente tá fazendo historiografia. Gente, vou repetir o que todo mundo já sabe, mas é importante repetir, né? Que essa historiografia que foi feita por pessoas brancas vai ver as pessoas brancas como tendo nuances e outros grupos como não, né? Tipo, o grande bloco e ninguém tem nuance. Então, eu acho muito legal trazer justamente essa questão, porque me incomoda sempre quando a gente estuda esses momentos de revolução, porque parece que todo mundo concorda com a mesma coisa. E é muito fácil você colocar os heróis e os mocinhos. E eu acho que é justamente isso que cria essa narrativa que me irrita muito. É tipo, pai, mas também tinha escravidão na África. Eu falo, então, mas é porque vocês não estão entendendo. É complexo. É complexo, o mundo é complexo. Porque uma pessoa negra que tinha escravidão. Tinha, gente, porque o mundo é complexo. Isso não quer dizer que esse intelectual não vai entender que a raça também perpassa outros problemas, né? Então são vários pontos, assim, por isso que eu acho legal de puxar. E mesmo quando a gente fala sobre isso, as pessoas negras, pelo menos em São Domingos, elas não chegam no topo da hierarquia racial. Pelo menos pra mim, eu vejo esse topo como quem faz o tráfico de pessoas. Quem enriquece mesmo é quem vende seres humanos. Óbvio que os donos das plantations são ricos e têm acesso a um mundo absurdo, mas quem lucra de fato, quem está na França lucrando, são as casas armadoras, são as pessoas responsáveis por tráfico de pessoas. Nesse ponto, as pessoas negras de São Domingos não chegam. Então, ainda tem limites, né? Quando a gente fala disso. E existem as contingências da vida, né? Mesmo as nossas escolhas políticas hoje, você não tem um ideal de ser humano com escolhas políticas sempre ideologicamente orientadas da mesma forma o tempo inteiro. E a gente nem sempre tem essa escolha, né? Não dá. E da mesma forma é para pessoas de outros períodos. Ainda mais quando a gente pensa num contexto de revolução em que as decisões têm que ser tomadas rapidamente, né? Elas vão ter várias consequências que implicam em muitas coisas. Eu acho meio complexo cobrar. E aí também a gente volta para cobrar de não brancos que eles tenham essa... puros e perfeitos, Exato, todo o tempo, enquanto para pessoas brancas a possibilidade de erro, etc, tá sempre aberta. Então eu acho que é um exercício também de reconhecer a humanidade desses outros sujeitos quando a gente permite que eles façam coisas que, pelo menos pra mim, quando eu comecei a pesquisar sobre Revolução Haitiana, na verdade eu não pesquiso necessariamente Revolução Haitiana, mas eu também não tenho como escapar, mas no mestrado eu pesquisei sobre os códigos de trabalho para os trabalhadores do campo que o governo haitiano cria no pós-independência. E eu fiquei muito assim, inicialmente, muito em choque de ver que eram muito parecidos com o regime de escravidão. Pronto. Aí eu falei... Aquele momento... Mas não era uma revolução, gente? Exato. Aí eu falei, pera, primeiro, por que eu tô em choque, né? Não sei se faz sentido. Vamos olhar com calma. Mas depois entender quais são as complexidades que formam ali, que estão em torno do Haiti pós-independência e que essas coisas são necessárias. Por que isso foi visto como necessário pelo governo do Haiti, né? E aí também estender o nosso olhar, né? E aí eu consegui olhar, por exemplo, pra população e pros trabalhadores rurais, como nessa população, sim, os ideais da revolução se realizam. E o código de leis muito restrito foi feito porque essas pessoas não queriam mais viver assim. A lei existe porque alguém já estava infringindo alguma coisa, né? Então, esse código, ele é criado pra tentar obrigar o pessoal a manter. Exato, a retornar. Então, não é porque isso estava acontecendo, mas existia um desejo do Estado, e aí eu consigo ver uma separação entre Estado e população. Existia um desejo das elites, aí a gente começa também a pensar em, né, não o Haiti, mas nas forças internas, que acho que ajudam a explicar muita coisa, inclusive o Haiti de hoje. Pensar como essas forças internas estão em disputa. E aí também
também já não era mais uma disputa racial. Tem outras coisas ali em questão lá dentro do país que fazem com que uma elite extremamente militarizada queira que a população trabalhe 14 horas por dia plantando cana, quando a população já não quer mais e não vai trabalhar. E eu acho que isso que é incrível na história haitiana, a força da população em dizer, não vamos fazer. Vocês querem que a gente trabalhe assim? É exato, não vai. A gente fez uma revolução e a própria população se reconhece como a força que fez a revolução, né? Os trabalhadores, etc. A gente fez uma revolução para não trabalhar assim, para não comprar terras e ocupar o espaço que a gente quiser. Então é isso que a gente vai fazer. Lidem com isso, né? Os problemas que isso vão gerar depois já é outra questão. Mas é um posicionamento que vem da revolução e da forma como ela foi conduzida. Imagino para uma população e para pessoas que lutaram efetivamente numa revolução, de repente ser falado, não, volta lá, continua fazendo o que você fazia antes. Você fala, não vai acontecer, né? Eu lutei, não lutei à toa aqui. Exatamente. E porque é uma revolução muito sangrenta, morre muita gente em vários sentidos, assim, né? Eu acho interessante que também, quando eu comecei a estudar a Revolução Haitiana, eu falei, olha, gente, sabe qual é a batalha que mais morreu gente do exército francês e do exército inglês e tal? Nesse período, foi em São Domingos, não foi as batalhas que a gente aprende tantas vezes na escola, e eu esqueci várias delas já, porque a minha vida é essa. Eu brinco até que eu falo que, gente, historiador, a gente não é muito boa às vezes de lembrar, assim, a gente sabe do nosso. Que data aconteceu tal coisa? Eu falo, passa mais remota ideia, gente. Procura na internet. Rapidinho, gente, deixa eu interromper o vídeo de vocês aqui um pouquinho, porque eu tenho uma notícia muito legal pra compartilhar. Esse ano, em novembro, vocês e eu podemos ir para a Inglaterra. Sim! A Inclusive Travel, que é a mesma agência que fez as viagens com os elementos, me convidou e convidou a Pauline, a modista do Desterro, a preparar uma viagem muito especial. Nós escolhemos a Inglaterra, primeiro porque foi onde eu fiz meu doutorado, é um lugar legal, mas mais do que isso, é um lugar onde a gente vai conseguir ver coisas que a gente só vê pela internet, em questões de arte, obras de arte, vestidos, e a cidade onde nasceu Shakespeare, e Dover, que é uma cidade que fica logo no Canal da Mancha, e dá pra ver a França do outro lado, um ponto muito importante da Segunda Guerra Mundial. Enfim, a gente preparou um roteiro que, além de sonho da Pauline, é o roteiro do meu coração, é o roteiro em que eu levei um monte de gente que foi me visitar e nos lugares que eu mais gosto mesmo. Tô convidando vocês pra clicar aqui embaixo, vir comigo pra Inglaterra. Mais especial ainda, a gente vai finalizar a viagem num evento no Museu Vivo do Black Country. Que museu é esse, Tupá? Nunca ouvi, não é um museu britânico? Não, mas esse museu é onde eles gravaram várias das cenas da série Peaky Blinders. E a gente vai finalizar numa festa de Peaky Blinders. Tupá, eu adoro vestir roupinhas de outra época. Excelente, você vai poder se vestir com roupinhas de outra época no Museu do Peaky Blinders. Tupá, eu não gosto de me vestir de outras roupinhas. Tá tudo bem. Você vai curtir a festa e ver pessoas vestidas com roupinhas dos anos 20. Vai ser genial. Eu tô muito animada e eu espero que vocês venham comigo. Até. Mas assim, a Revolução Haitiana que acaba sendo... Porque é um processo, né? A Revolução Haitiana não é uma batalha, não é um momento, né? Ela vai durar... 13 anos. 13 anos. Então, um processo de 13 anos é quase que uma vida, né? Não é um processo que acontece de uma hora pra outra. Então, a gente vem dessa colônia que tava com questões raciais que estão funcionando... Quer dizer, funcionando no sentido de, né? Você tem pessoas ali, uma elite também negra e uma elite, imagino, miscigenada também se criando e se produzindo. E um grupo gigante de escravizados. Só que isso tem uma confluência com o que tá acontecendo na França também, e um governo francês que tá se desestabilizando, que tá sem dinheiro, e provavelmente então vai estar cobrando muito mais do Haiti, porque o Haiti era uma das principais reservas de dinheiro da França, né? Completamente. Na verdade, quando essas demandas, né, as questões de liberdade começam a circular na França, muitos desses temas, de alguma forma, já tinham sido mobilizados por ainda não são haitianos, né? Mas enfim. São dominganos, franceses da colônia. Na verdade, são franceses, né? São pessoas são franceses. Franceses. E isso é importante também pra entender depois, né? Total. E o que esses franceses negros vão dizer, eu encontro já reclamações deles já em 1784, dizendo, olha, existem impedimentos raciais, não exatamente com esses termos, mas existe uma clareza de que é uma questão de cor. Não estão falando em raça, mas eles sabem que é uma questão de cor. Existem questões raciais que estão impedindo que a gente acesse nossos direitos de súditos, né? Enfim, nós somos súditos franceses e estamos sendo impedidos de fazer várias coisas nas colônias. Essas são as reclamações iniciais, antes da Revolução Francesa ainda, né? Antes de 1789, especificamente. De quando estoura a Revolução Francesa em Paris, os brancos representantes das colônias já estão lá. Até porque
porque vários deles moravam lá, né? Moravam, mas eles já estavam ligados Uhum. de que eles deveriam ocupar, nos movimentos iniciais, nos 3 estados, uma representação das colônias deveria ser feita por eles apenas. Eles têm muita noção de que eles, brancos, precisam ocupar esses espaços antes que pessoas negras ocupem também. Mas existiam pessoas negras com poder político que podiam tentar, né? Eu acho que isso é importante Isso. É por isso que os brancos estão Tão com medo. acelerados de ocupar esse lugar logo. É porque eu acho que o nosso imaginário de colônia é muito pensando que nenhuma pessoa negra tem nenhum protagonismo, né? Então, por isso que eu acho que é importante colocar isso bem claro pro pessoal, né? Você tem pessoas intelectuais e pessoas que têm poder político pra ocupar. Sim. Não, é tanto que tem alguns números pra ali pro sul da ilha de que os negros livres tinham quase a mesma quantidade de escravizados que os brancos. E isso implicava em poder político, né? Influência, claro. em relações, assim. Muitas famílias miscigenadas são formadas pelo casamento de mulheres negras. E quando eu falo negras, eu tô usando um termo contemporâneo, né? Mas de mulheres negras livres com mais dinheiro do que os brancos com quem elas se casam. E esses brancos estavam ligados de que era importante fazer esse casamento também pra ter uma influência na região, etc. Mas quando se organiza os estados gerais, né? Os brancos conseguem ocupar esse lugar, mesmo não tendo sido convidados, mas eles têm influência política suficiente pra ocupar esse espaço. Quase que o pessoal que tinha mais dinheiro quase Mas na é França, isso né? mesmo, é exatamente isso. E esse é o argumento que eles usam todo o tempo, não só de que eles têm mais dinheiro, mas de que São Domingos é muito importante para não ter uma representação política feita por quem é rico e conhece aquele lugar. A disputa que eu vejo depois, ao longo da Revolução Francesa, é porque depois de 1789, lá pra 1791, 92, começa uma disputa de que esses negros livres chegam lá e falam, olha, tá errado. Ok, gente, então, deixa eu contar um negócio pra vocês. Exato, e aí eles dizem, os brancos são nossos inimigos naturais, a gente não pode ser representado pelos brancos das colônias, precisa ter uma representação negra, eles não vão falar negras, né, eles falam pessoas de cor, é esse termo que eles usam pra se referir a si, existe a necessidade de uma representação de pessoas de cor para que as questões políticas da ilha sejam todas contempladas. Essas pessoas negras fazem uma analogia muito interessante, eles dizem, se aqui na França vocês estão sendo explorados pela nobreza, em São Domingos somos explorados pelos brancos que querem viver como se fosse a nobreza. Com essa analogia que eles vão conquistando o apoio de pessoas, inclusive Robespierre, por exemplo, que já mais pra frente, acho que em 1795, 94, se associa com as pessoas negras, o Clube Jacobino se associa com os negros porque eles percebem que a organização dos brancos, ela é extremamente antirrevolucionária. Então, assim, os brancos, na ânsia da manutenção da escravidão, né, como o debate sobre igualdade de direitos é muito perigoso em São Domingos, porque ele pode acabar com a escravidão. Então, eles se colocam contra a Revolução Francesa, mas não só isso, eles estão dispostos a se associar com ingleses, com espanhóis, com qualquer poder que apoie a escravidão. E isso é muito perigoso para a França, no momento revolucionário, que você tem um grupo de franceses abertamente se associando com monarquistas. E aí é nesse ponto que essas pessoas negras conseguem negociar. Eles dizem, olha, nós somos republicanos de verdade. E temos provas aqui. Então, gente, ó, vocês querem gente republicana? Exato. É a gente, eles Isso. ali são monarquistas. Exato, e eu acho isso incrível, porque é uma questão racial, mas eles dizem, olha, a gente não é só pessoas negras, somos pessoas negras, republicanas, franceses. Comprometidos com a Revolução. Exato, e comprometidos com a França. Exatamente, somos patriotas, etc, e os brancos não são. E de fato não são. Os brancos realmente estão a todo tempo se articulando com outras forças. E as pessoas negras também. Mais pra frente. Revolução haitiana é como toda revolução. É muito difícil, são muitas coisas. Toda revolução é um caos, né? A gente simplifica muito pra tentar entender, mas ao mesmo tempo eu acho que é muito legal ver essas nuances, né? Porque outra coisa que todo mundo aprende na escola, eu não sei como que tá tanto no ensino fundamental hoje em dia, mas o que eu aprendi na escola foi as ideias da Revolução Francesa vieram para a América e tornaram a América com ideias de liberdade. Só que aí depois você começa a pensar, fala assim, mas eu desconfio que as pessoas escravizadas já tivessem uma vontade de liberdade. Eu acho que não foi porque o francês falou pra eles, olha gente, aí eles falam, nossa, nunca tinha pensado que podia ser livre. Não, claramente a gente tem movimentos de resistência e tal. E como você falou, no próprio Haiti, você não tem, o caminho não é de mão única, não é que as ideias da França chegaram aqui e iluminaram a população daqui, né? Você tem uma população aqui que já tá pensando, inclusive academicamente e filosoficamente nessas questões e que vai influenciar a França, né? Porque você falou, eles vão pra lá pra conversar com o Robespierre. Eu acho que isso foi uma das coisas que foi muito interessante de começar isso da Revolução Haitiana, foi entender que o
movimento não foi só de um lado e entender o quanto que o Haiti é fundamental pra entender a própria Revolução Francesa e pra entender o Brasil e pra entender, enfim, né, mundo globalizado, essa coisa aí. E eu gosto como a Revolução Haitiana, ela apresenta pra gente os limites da Revolução Francesa, né? E quando a gente pensa em articulação de escravizados, óbvio, é muito difícil encontrar escritos, etc, né? Porque uma população que se organiza de outra forma e se organiza politicamente de outra forma. E não deixou diários pra gente, olha só. Pois é. Mas tem um documento que eu acho muito interessante, que é uma carta de líderes revolucionários vindos da escravidão. Esse grupo vai se formando, né? Conforme essas pessoas negras de cor vão tensionando cada vez mais na França, essas questões também vão chegando na São Domingos, e os escravizados começam também a se organizar e também perceber que o governo francês está mais ou menos enfraquecido, né? Num período de instabilidade. Pelo menos as datas que a gente tem das primeiras organizações oficiais dos escravizados é em 1791, quando eles começam a fazer reuniões sistematizadas para debater o que eles vão fazer, até que em agosto de 1791 eles têm um momento muito decisivo que a gente chama de cerimônia do Boa Caimã, que é um momento em que se junta a política e religião. É um momento de uma cerimônia voodoo, mas também é um momento de se debater política, de se discutir o que eles vão fazer, né? Se eles vão continuar sendo escravizados. Dada a situação, né? Exato. Então as coisas se misturam, né? O líder da cerimônia também é um líder político que inflama essa população para começar, de fato, a destruir as plantações, etc. Então as ordens iniciais são essas. E eles fazem isso primeiro no norte da ilha. Por isso que eu falei que tem uma configuração. Os negros livres vêm muito do sul, mas os escravizados estão mais localizados no norte da ilha. Então eles disparam essa ordem de queimando e destruindo as plantações de cana e as casas. A data clássica para o início da Revolução é agosto de 1791, da Revolução Haitiana. Mas eu acho que essas articulações anteriores de pessoas negras livres também se associam porque a luta delas vai se unindo depois. Mas aí eles começam, eles destroem toda a região norte mesmo, assim. Existe uma concepção muito interessante de que é a plantação, é o engenho, é a casa dos brancos, é a senzala, que são espaços de representação da exploração, da opressão, e eles põem abaixo mesmo. Não tem conversa, esse lugar aqui não vai existir mais. Não tô preocupado em preservar o patrimônio. Não, de jeito nenhum. O importante é garantir que aquilo não vai mais existir, né? Exato. Não, imagina, porque o patrimônio é o símbolo da exploração branca. Sim. Então, não tem. E como é o nome desse? Porque a gente conversou e a gente não tá falando o nome de ninguém, a gente tá só... É o Boukman, Dutch Boukman. E tem uma mulher, a né? Cecília Fatiman. É uma sacerdotisa e um sacerdote voodoo que dão início pra isso. Essa divisão em política e religião, acho que é uma divisão um tanto quanto artificial, porque se ela não fosse artificial, hoje a gente não estaria preocupado com o Papa e coisas mais, né? Exato. Então, assim, é claro que oficialmente eu sou a favor da gente dividir, como pensando a sociedade hoje em dia, mas ao mesmo tempo, a gente sabe que essas coisas se perpassam, né? Eu achei muito interessante, super puxando pro meu peixe aqui, mas quando o rei da Inglaterra, agora, né, tomou posse, o Papa anterior mandou de presente pra ele um pedaço da cruz de Jesus. E eu falei, gente, é muito bom, porque eu me sinto muito na Idade Média nesse momento. Porque a cruz era utilizada como questão política, né? Então você usa a religião como política o tempo todo. Não dá pra achar que em outras sociedades isso também não vai acontecer. Um dos primeiros contatos que eu tive com historiografia e com coisas mais sobre a Revolução Haitiana foi lendo Trouillot, que a gente falou até. Você me ajudou a aprender o nome dele, porque eu não sabia pronunciar. Meu francês... Eu leio e eu entendo um bom tanto, mas enfim. E é justamente ele falando um pouco sobre tanto a importância da Revolução e falando muito sobre essa questão da organização, que por muito tempo a historiografia mais tradicional falava, não existia uma organização de pessoas escravizadas. E daí ele fala, mas como que essas pessoas conseguem fazer uma revolução no mesmo dia se não existe uma organização? Qual é essa magia, né? E eu acho que é isso, não existia uma organização que os historiadores que olhavam reconheciam, mas claramente tem uma organização, porque se você vai destruir todo o norte, todas as casas, todas as senzalas, todas as coisas, não tem como isso ter acontecido, todo mundo um dia acordou e chegou com a mesma ideia, né? Exatamente, eles já vão se reunindo com uma certa frequência, é tanto que as reuniões de escravizados são um tema no momento, né? Mesmo no Brasil. É complexo deixar que os escravizados se reúnam pra fazer uma festa, mas será que é só festa? Mesmo a ideia da Revolução Haitiana impensável, tem isso, assim, ao mesmo tempo
em que essas pessoas brancas não achavam que eles seriam capazes de uma revolução. E aí tem um historiador haitiano também que ele dá mais ou menos uma resposta, o Jean Casimir. Ele fala que ele fica meio assim com a ideia de impensável, porque se os brancos achavam que os escravizados negros não tinham potencial, capacidade, por que eles usavam de tanta violência pra reprimir essa população, né? Eles estavam com medo. E aí e tem outras pessoas que pesquisam Caribe que falam muito, né? E esse medo, a violência da exploração faz com que seja um contexto quase de guerra constante, porque os escravizados estão sempre prontos a tomar uma atitude que devolva a violência no mesmo teor. Necessite de uma militarização da vigilância e várias coisas ainda pra manter essa população trabalhando o tempo inteiro, porque é só a custo de muita violência que 500 mil pessoas trabalham enquanto outras 20 mil estão fazendo nada. É muito violento, mas é isso também porque se conhecia a força que essa população tinha de reagir no momento em que ela quisesse reagir. E foi o que aconteceu, Foi o que aconteceu. Tem até um abolicionista francês, eu acho que é o Abbé Raynal, que depois ele tá escrevendo ali no momento um pouquinho antes da Revolução Haitiana, e ele diz, né, olha, aquele lugar tá em ebulição depois que os primeiros movimentos acontecem, né? Ele fala, só falta um líder que consiga organizar, de fato, tudo aquilo pra se acabar com a escravidão. As coisas estão acontecendo. Tem um francês que eu uso o trabalho dele bastante, o Moreau de Saint-Méry. Ele morou em São Domingos por muito tempo, etc. Enfim, ele é um monarquista e tal. Mas ele tem muitos escritos, é uma coisa absurda. E aí ele escreve esses livros de história natural, né? Que eram muito comum nesse período, descrevendo toda a ilha, mas ele escreve quando ele já tá exilado, né? Ele é expulso da ilha pela guerra. E ele tá exilado nos Estados Unidos e no prefácio ele diz, olha, eu tô escrevendo isso daqui pra quando tudo isso aí acabar, a gente saber como era e refazer. Então também é uma forma de silenciamento, né? Pegando o Trujillo, você dizer que vai dar pra voltar atrás. Não é tão importante. Rapidinho. Eles estão fazendo um negocinho ali, mas não vai durar. Não vai durar isso. Rapidinho a gente volta. Então tem esse sentido de como o silenciamento da Revolução Haitiana, ele acontece de várias formas, em várias instâncias, né? De falar que isso não vai durar. Nessa questão do silenciamento, eu gosto muito quando o Trujillo fala que o silenciamento não funciona como uma grande conspiração mundial. Ele funciona quando uma parte considerável do mundo considera que aquele silenciamento faz sentido. É mais do que uma conspiração. No caso de negacionismos e conspirações, né? O pessoal sempre fala, parece que alguém se reuniu numa sala e falaram, não vamos falar da Revolução Haitiana. E é muito mais profundo do que isso. É uma parcela considerável do mundo que tinha acesso e capacidade de escrever sobre, de falar sobre, considerando aquilo como não importante. É uma contradição, né? Mas assim, ao mesmo tempo, não importante, mas ao mesmo tão importante que a gente não deve falar sobre porque vai inspirar. É as duas coisas ao mesmo tempo, né? E daí o silenciamento vai se construindo, não como um processo organizado, mas eu digo não como processo organizado no sentido de, tipo, não teve uma reunião só, né? Ele funciona porque pra tanta gente faz sentido aquele silêncio que você nem se questiona dele, né? Não, e eu acho que a Revolução Haitiana, ela incomoda também porque ela mexe com um acontecimento central pro Ocidente, que é a Revolução Francesa. Que é falar, legal, mas a Revolução Francesa só serviu para os franceses da França, do território, né? Porque isso também é uma discussão na França. Quando esses revolucionários do Haiti conseguem finalmente uma representação dentro da Assembleia Nacional, porque o que eles querem é isso. E mesmo pra mim é muito louco pensar nisso, nessas imagens clássicas que a gente tem da Assembleia Nacional com pessoas negras circulando ali dentro e discutindo, né? Fazendo um lobby. E sendo respeitadas razoavelmente. Claro, razoavelmente, né? Assim, andando ali, participando do processo. Isso, né? E fazendo lobby pra que os escritos, as falas, as reclamações deles sejam ouvidas. Eu vejo isso muito na parte de antiga e medieval também, que a gente vê a Europa como um ambiente branco, necessariamente. Claro que ele era majoritariamente branco, mas a gente tem pessoas negras vivendo na Europa desde sempre, praticamente. Você tem notícias da Idade Média, você tem pinturas, você tem gravuras, você tem tudo, né? E a gente tem essa visão muito forte do passado como um passado branco, né? Então é isso, assim, a gente mal consegue imaginar essas pessoas sendo não vistas como, nossa, olha aquela pessoa super exótica, esquisita ali, mas como, tipo, um deputado que veio de São Domingos e... porque era um território francês. Sim, era francês de lá, né? E é isso que eles argumentam, né? Olha, nós também somos franceses. E aí, quando eles finalmente conseguem, isso é uma luta muito difícil, que leva uns 3 anos pra que eles consigam, porque a discussão é se as colônias são um território que precisa ter representação ou não. E é muito incrível, porque é a mesma discussão que vai aparecer depois no século XX, quando se questiona o lugar da Martinica e dos outros que hoje chamam de territórios ultramarinos, né? Eu acho que é esse o nome ainda. Se esses territórios vão ter representação na França do século XX, ali dos anos 60, né? Quando o Aimé Césaire, ele pressiona por isso, e eu acho que é por isso também que o Aimé Césaire escreve um livro sobre esse momento da Revolução
Revolução Francesa e Haitiana no momento da representação dos homens negros livres, as pessoas de cor, porque eles têm um discurso de assimilação muito parecido com o que o Césaire vai mobilizar depois. Então, assim, as questões são as mesmas na França, 200 anos depois quase, né? 150, 180 anos depois. São as mesmas questões, porque São Domingos fica independente e aí o que acontece, né? Essa articulação de escravizados consegue acabar com a escravidão, porque eles chegam num nível de violência que os franceses falam, olha, ou a gente vai perder a colônia, e aí tem os outros poderes, né? As outras potências percebem que dá pra negociar com os escravizados também. Falam, olha, se vocês quiserem mudar pro nosso exército, a gente concede a liberdade pra vocês. Então... Olha aí, a ficha de barganha, exato, né, é tanto que muitos líderes da Revolução Haitiana, como o Toussaint Louverture, o Jean-Jacques Dessalines, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre eles, no momento eles estão com o exército inglês, depois estão com o espanhol, depois... Porque eles estavam negociando. Tipo, quem que vai me dar liberdade? É isso que eu quero. Quem vai me dar direitos políticos, né? Reconhecer um cidadão como súdito. Até que chega o momento em que os representantes franceses em São Domingos falam, olha, não tem mais como a gente segurar, a gente precisa acabar com a escravidão. E não é um movimento que vem da França pra América, ao contrário. O fim da escravidão é declarado primeiro na ilha, e aí eles mandam a documentação pra França e dizem, olha, aprovem, mas pelo amor de Deus, aprovem. Não tem como a gente não aprovar isso aqui. E aí na França também já tinha um lobby muito forte. Por causa desse trabalho dessa galera que já tava lá. Isso, e também porque eles estavam perdendo dinheiro. E aí a França aprova o fim da escravidão, tem comemorações, etc., tem discursos sobre isso, e eu acho que o que eu vejo é que essas pessoas negras conseguem, de certa forma, tensionar o debate pra centralizar as colônias. Então eles conseguem se eleger pessoas negras pra representar as colônias na Assembleia, eles conseguem levar questões pra serem debatidas, e aí, assim, o próximo passo que eles conseguem articular é debater se vai continuar sendo colônia ou não. Está chegando nesse momento de declarar esses territórios como territórios franceses, não vão ser mais colônias, quando Napoleão toma o poder. E aí veio o Napoleão bagunçar a vida de todo mundo, né? De todo mundo. O Napoleão, ele revoga todas as leis de depois de 1789. E uma delas é a da abolição. Então, o Napoleão tem um projeto imperialista. Exato. E de retorno da escravidão. Isso é bizarro. A França abole e anos depois fala, olha, gente, não, a gente vai retornar com a escravidão. Então, torna... Foi mal aí, né? Exato. E eles conseguem fazer esse retorno nas outras colônias, mas em São Domingos, não. Em São Domingos, o exército, né? Esse exército de uma população rural que se torna soldados, já vinha se articulando, e é muito difícil desarticular esse exército até depois do período da independência. A população se militariza mesmo, o exército francês não consegue fazer frente ao exército dos haitianos. Não consegue, simplesmente. Napoleão manda muitos soldados, muitos morrem por conta das condições, né? Calor, febre, etc. Mas são pessoas que vivem naquela região, numa região, né, tropical, com uma geografia muito específica. Eles conhecem muito bem a geografia de uma forma que os franceses não conhecem. Ainda mais o pessoal que chegando ali, chegando, né? Uma questão de alimentação, de estratégia política, né? De estratégia militar, que os franceses não dominam e não conseguem tomar aquele lugar novamente e recolocar a escravidão. Então, por isso, o Haiti fica independente. É uma derrota militar da França. É uma derrota da França, isso. E é uma derrota porque Napoleão queria restituir a escravidão. Eu acho que isso é muito específico. Se a gente olha nas Américas, as datas, geralmente a independência primeiro e a abolição depois, né? Sim. Isso se repete muito nas Américas. No Haiti, não. A abolição no século XVIII ainda, no finalzinho do século XVIII, 1793, e a independência em 1804, porque Napoleão retoma esse projeto. E ele não consegue derrotar e sai sem vitória mesmo. Eu vi que ele perdeu mais generais no Haiti do que em Waterloo, por exemplo, isso, né? Todo mundo fala de Waterloo. Não, e não se fala da batalha de E não de foi Napoleão. só ele, né? O Napoleão não estava sozinho em tentar reconquistar. Não, o Caribe é uma região de interesse dessas potências desde o começo da colonização, né? Tá ali Holanda, Inglaterra. Exatamente, são muitos países, Espanha. Nesse momento também, no comecinho do 19, começa uma expansão também do interesse norte-americano naquela região. Então, assim, tem muitas forças com que os haitianos podem se articular ou se opor, e também tem forças com que a França se articula ou se opõe, a depender dos objetivos dos grupos ali dentro. E eu imagino que isso flutua ao longo da Revolução. Quem tá aliado com quem, tem muitas coisas legais, e dá pra gente falar, acho, um monte ainda sobre quem foram esses delegados que foram pra França, se a gente sabe deles, o que eles estão pensando, né? Voltar na sua pesquisa mais e aprofundar mais em como que isso vai chegar aqui. Se tem alguém da história assistindo, ouvindo e pensa em estudar Haiti,
Venha, né? Não, venha, porque tem muita coisa a ser feita. A gente tem poucos trabalhos em português ainda na história, principalmente. Na antropologia tem mais coisas. E o século XIX haitiano, que é muito rico, mas é pouco conhecido também no Brasil, principalmente. E mesmo esse período revolucionário no Brasil, e mesmo trabalhos feitos fora, tem poucas traduções no Brasil, assim. E é isso, de estudar São Domingos / Haiti é um negócio que você pega uma fonte que você acha que vai dar conta de ler. E a cada página você fala, não é possível que tenha isso, sabe? Desde, sei lá, o século XIX haitiano tem uma quantidade imensa de jornais feitos no Haiti. Isso é uma coisa interessante. surreal. Eles têm... o Haiti tinha uma imprensa forte, né? Fortíssima. Eu No século XIX, no XVIII também por influência da França. Mas mesmo depois que a França vai embora, se mantém com muitos jornais. É isso. No Brasil a gente não tinha isso. Portugal vai proibir muita coisa no Brasil, tanto é que o Correio Brasiliense vai ser traficado pra cá por um tempo. As prensas são proibidas no Brasil. Então, Portugal proíbe manufatura, verdade. imprensa, proíbe... Pronto. É um contexto muito diferente. E a gente Sim. tá acostumado a ter menos coisa, e enquanto eles tinham mais. E acho que ao mesmo tempo, quando eu voltei pra universidade pra dar aula, eu senti muita diferença de quando eu estudei pro que eu tava vendo os trabalhos acontecerem agora. E que ótimo, que maravilha, né? Especialmente nas questões de história indígena e também histórias do Haiti, outras histórias, assim. Entendendo, porque o que eu aprendi a princípio foi, não tem muita fonte sobre esse período. E daí, de repente, eu entendo que não é que não tem muita fonte. Não tem, bolsa de pesquisa e incentivo pra pesquisar. O que é muito diferente de não ter fonte, né? Eu lembro que, não sei se você já ouviu umas dessas, mas quando eu falei que ia fazer história, eu tinha um amigo que falou, pra quê? A gente já sabe do que aconteceu. Eu falei, nossa, esqueceram de contar pra gente, Não né? é? Porque a gente não sabe. E daí a gente sabe um monte da França, e quando eu dava aula de medieval eu falava disso, eu falava, gente, sabe por que a gente sabe muito da França? Porque teve muito investimento governamental pra se pesquisar. Porque a forma que a gente entende a história foi criada por eles, quase, e daí teve um monte de dinheiro governamental pra fazer estudo sobre a França, e é tão louco porque a gente conhece muito no Brasil historiografia francesa, a gente conhece muito da França, e justamente porque a França não gosta de pensar no Haiti, a gente conhece quase nada também, né? Exato. Porque a França finge que não aconteceu a Revolução Haitiana, né? Exato. Finge que a Revolução Francesa não tem nada a ver, que os rumos da Revolução Francesa e Napoleão não foram modificados. Não, foi um movimento só da França, né? Sem uma influência externa nenhuma. Nenhuma, não. Eles que são os grandes salvadores da humanidade. Exato. Só que, como você falou, a narrativa destrói toda quando você lembra que eles tinham escravidão. Exato. Né? Como você defende-os? E aí entra numa discussão muito específica, né? Sobre quem é considerado cidadão pra França, né? Quais são os limites desse debate? Se a França estava realmente propondo uma universalidade de direitos, né? Até onde vai essa universalidade? E mesmo dentro da França, as exigências das mulheres durante a Revolução Francesa são bastante conhecidas, que é de dizer, olha, não chegou pra gente. Esse universal aí não tá tão universal assim, né? Exato. Mesmo uma das revolucionárias mais famosas, a Olympe de Gouges, ela escreve também contra a escravidão, ela tem um momento ali abolicionista antes de ser morta. Então essas pautas se encontram. Mesmo quando eu leio as demandas dos homens de cor, elas acontecem ao mesmo tempo em que está sendo debatido, por exemplo, os direitos de cidadão para os judeus. E é uma discussão de raça muito parecida, de se essa população pode ser considerada cidadão também, assim como os negros. Será que eles podem ser considerados cidadãos? É também a discussão que está sendo colocada. Sim. E que essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então é interessante também pra gente ver que uma revolução, ela é construída, né? Vai indo ao longo do tempo. Chega pra gente só liberdade, igualdade e fraternidade, mas antes de virar isso, teve um longo debate. Mexe muito com tudo que a gente aprende sobre quem a gente é dentro do conceito, né? Porque pós-Revolução Francesa, a gente aqui no Brasil cresce muito aprendendo que não, os ideais mais incríveis são os da Revolução Francesa. Igualdade, liberdade, fraternidade. São os ideais que vão pautar. Veja como esse momento define a nossa humanidade, o que é ser humano e como isso vai falar das nossas lutas. E de repente você olha pra Revolução Francesa e fala, peraí, não é tão perfeito assim. Exato. E se não é tão perfeito assim, quer dizer então que a gente tem que questionar também até que ponto é tão legal endeusar a Revolução Francesa Exato. e não entender os outros problemas que ela traz, né? E até que ponto isso é sobre a gente também, né? Talvez se a gente conseguir questionar a Revolução Francesa, a gente consegue entender casos de xenofobia contra brasileiros na Europa, porque as coisas estão ligadas também. E olhar para outros referenciais. Será que o referencial haitiano, em que a proposta é a destruição da escravidão e do regime colonial por completo, não seria mais interessante a gente ter isso como Base da identidade. Exato, assim, né? Pensar. né? Ou como que vai direcionar nossas movimentações políticas, do que é essa liberdade, igualdade e fraternidade francesa.
francesa, Será né? que a gente tem que ser esse, né? Exato, será que existe espaço pra gente ser ali também, né? Assim, a gente tá sendo querido ali, né? Assim como os haitianos tiveram que forçar a entrada nesse espaço de direito, a gente também não está garantido. É interessante pensar, voltando pro que a gente falou, né? Da existência desses homens, que hoje a gente chamaria de negros, lá no parlamento e tal. Me lembra muito em 2006, na Copa do Mundo, que o time da França era um time muito misto, como costuma ser. E eu lembro de muita gente comentando e falando assim, mas o time da França é feito só de imigrantes. E daí, eu tenho uma amiga da minha mãe, que é da Argélia, mora no Brasil há muitos, muitos anos. E ela comentou assim, ela falou, não tem nada mais francês do que o time da França. A França é um lugar multiétnico. A despeito de alguns franceses se recusarem a entender isso, a história das colônias francesas, é isso, o pessoal de São Domingos era francês, né? Então, ela falou, é um lugar multiétnico. Até hoje a França é multiétnica. Não é só uma coisa antiga, assim. Não existe o francês branco separado dos outros franceses. São todos franceses, né? São todos franceses. Eu acho que, às vezes, pra gente parece quase um contrassenso, mas são famílias que estão ali há 3, 4, 5 gerações. 200 anos, 300 anos. Exato, e que vieram de espaços coloniais, porque eram franceses, né? E os seus filhos nasceram em outra região do mesmo império. Do mesmo império, isso. E essa é um pouco da reclamação que esses franceses negros vão fazer, né? Nós somos também franceses e também temos direitos. E essas coisas vão se repetindo. Os territórios caribenhos ainda são territórios franceses. O Brasil, a maior fronteira terrestre da França é com o Brasil. Exato. E aí a gente pode se questionar se os direitos dos franceses da França chegam até o Caribe, até as Américas ou não. Por que não chega, etc. Mas que eles têm uma identidade francesa, eles têm, são reconhecidos assim. E daí, ao mesmo tempo, você tem o Macron viajando para um território dele há pouco tempo atrás e falando no microfone, vocês deviam estar agradecidos que a gente ajudou vocês. E a população lá falando, não, a gente tá querendo os nossos direitos, né? É um tema ainda muito complexo na França, né? O que fazer com essa população? Por exemplo, existe uma demanda muito antiga no Haiti, porque depois de ficar independente, 20 anos depois, a França ainda não reconheceu o Haiti como independente, e o reconhecimento vem só porque a França força o Haiti a pagar uma indenização. Não só a França, né? Os Estados Unidos também. Depois os Estados Unidos, mas inicialmente é França, eles criam uma indenização, um valor surreal, muitas vezes maior do que o PIB haitiano na época, sei lá, umas 7, 10 vezes, enfim, eu não vou lembrar o valor exato. Eles demoraram anos pra terminar de pagar. Demoraram anos. E aí, qual é o que eu acho bizarro e absurdo? Não só de você pedir uma indenização pra quem já ficou independente por uma guerra, né? Pra quem... Gente, a gente ganhou de vocês, contar esse segredo. Mas eles forçam o Haiti, como força militar, a aceitar e parcelam a dívida, e o Haiti já não tem dinheiro para pagar a primeira parcela. E aí, o que eles falam? Mas a gente tem bancos na França, vocês podem pegar um empréstimo. Aí a gente vai ter juros. Exato. Olha só. Porque o valor do primeiro empréstimo não chega ao valor da primeira parcela, e aí vai juntando os juros. Então, assim, mesmo depois que o Haiti paga a primeira parcela, eles ainda têm uma dívida maior do que a dívida inicial da indenização. A dívida inicial da indenização é 150 milhões de francos. São 5 parcelas de 30 milhões. Eles conseguem um empréstimo de 24 milhões. Então... Não é que não faltou 2, faltou 24. Exato. E aí, quando eles pagam a primeira parcela, ainda sobra 120 milhões pra pagar, mais 36. Então, eles têm 150 milhões pra pagar. Assim, é bizarro. E aí, essa dívida vai rolando, depois o banco americano compra a dívida, vem junto com a ocupação americana no Haiti no século XX. Mas, enfim, o que eu queria chegar era na reparação, né? O presidente haitiano, o Jean-Bertrand Aristide, que é o presidente que assume depois da ditadura do Valier, quando vai se comemorar 200 anos do Toussaint Louverture, os representantes franceses vão pro Haiti participar da festa, o presidente haitiano vai falar, ele diz, então, legal a festa, mas a gente fez uma conta aqui, a França deve pra gente de reparação 20 bilhões de dólares. E aí ele começa a falar reparação, reparação, e o público também começa a gritar reparação. E aí a câmera vai assim nos franceses, é maravilhoso. Os franceses estão assim, tipo... O que está acontecendo? Eles estão com uma cara assustadíssima. E, curiosamente, pouco tempo depois, o Aristide é vítima de um golpe de Estado. Curiosamente. Exato. E é retirado do governo. A França até tenta fazer um meia-culpa, assim, quando o Aristide lança esse número, né, ele não tem um número redondo. É 21 bilhões, 950 e tantos milhões. É muito interessante ele falando esse número todo. Porque ele diz, a gente juntou um grupo de advogados, historiadores, economistas pra chegar nesse número. Não foi vozes da minha cabeça. Eles fizeram uma conta mesmo. E
E já tem contas de agora que superam em muito esse valor. Dizem, olha, o Aristide tava até muito aquém do que seria. Tá pedindo só um pouquinho, não tá pedindo Exato. tudo. E aí, a forma como a França conduz isso é horrível. Primeiro, o governo francês fala, ok, a gente vai mandar uma comissão pra conversar sobre isso, mas a gente não vai falar sobre reparação financeira. Não vai existir. Aí depois, mais recente, o François Hollande, ele tá numa visita ao Haiti também, se eu não me engano, e aí ele fala em reparação. Uns dias depois, os jornalistas falam, mas e aí? Aí ele diz, não, reparação moral. Não estamos falando de dinheiro. A gente vai dizer que a gente achou, foi uma pena. A gente só veio pedir desculpas. Foi mal. E recentemente o Macron falou em fazer uma reparação, mas também ninguém entendeu. E o que eu vejo entre ativistas e intelectuais haitianos é ótimo que ele quer fazer reparação, que ele faça. Mas também que o protagonismo não seja da França, porque a gente já está demandando isso há muito tempo. Não é a França que tá tão boazinha, de repente teve a ideia, né? E eu acho muito complexo que a França faça essa reparação em dinheiro, porque isso pode abrir um precedente, né? Sim. Argélia, uma série de outros países podem pedir uma reparação nos mesmos termos, e é muito interessante até como a conta é feita. Pelo menos alguns economistas, né? Não é só do valor. Eles fazem uma conta de quanto o país perdeu em investimento se aquele valor tivesse ficado no país. É incrível, porque eles falam, olha, se tivesse sido investido em educação, o Haiti, por exemplo, até hoje não tem uma educação pública gratuita. Uma grande parte da população não consegue ir pra escola. Então, se isso tivesse sido investido em educação, o que aconteceria? O impacto econômico em outros âmbitos e o quanto isso retornaria pra gente. Se a do Aristide chegou em 21 bilhões, tem contas que chegam a 150 bilhões de dólares. É um negócio surreal, que a França certamente não está disposta a pagar, porque isso geraria um problema, né? Se o Brasil vai pedir reparação pro Portugal e tantos outros países, né? Como seria? Nossa, quem diria que o conforto que eles têm pra lá tá baseado na exploração de cá? Exato. A gente nunca poderia imaginar isso. Exato. Pra gente isso já, né? Inclusive, é uma coisa que eu vi alguns portugueses comentando, falando, gente, o debate sobre colonização, o debate racial e tal, é muito mais avançado no Brasil, no Haiti, ou enfim. Exato. Aqui a gente tá muito à frente deles, assim. Pô, mas é isso. Acho que a gente, de verdade, poderia conversar por muito, muito tempo. Sim. Mas eu acho que vamos dando um encerramento por aqui. Eu queria agradecer muito, Betânia, pela sua presença e por você ter topado e vindo todo o caminho pra cá, enfrentado o trânsito e tudo mais. Você tem redes sociais, essas coisas, você faz essa parte? Não Sim. tanto? Então, por favor, se puder contar suas arrobas, eu vou deixar tudo no post também. Instagram é Betânia Samp, de Betânia Santos Pereira, que é meu nome. Mas eu acho que com o meu nome, Betânia Pereira, dá pra achar nas redes sociais, sim. E mais legal tudo isso, você tem um livro que acabou de sair, né? Sim. Há pouco tempo atrás. Eu fiz um livro sobre a Revolução Haitiana. Ele faz parte de uma coleção, né, organizada pelo Iclis, que também é historiador e tem o podcast História FM. Então, pra quem tá no mundo dos podcasts, já deve ter topado com ele. E aí é um livro derivado da minha participação no episódio, que eu tentei fazer pensando... e esse obrigada. trouxe pra você. Obrigada. Pensando mesmo como um livro inicial pro tema, né? Pra quem quer conhecer, mas sem perder o compromisso da pesquisa acadêmica, sem perder essa coisa que é o que a gente faz, né? É o nosso dia a dia. Nosso dia a dia, mas que é algo inicial, né? Porque também eu sou professora de educação básica e aí é uma dificuldade minha e dos meus colegas de encontrar material sobre todos os 300 milhões de temas que os professores têm que dar conta pra preparar a aula. Então, é isso. É um livro inicial com uma bibliografia que foi pensada com muito cuidado também pra quem queira se aprofundar mais no trabalho e tema. Tentei fazer uma leitura que seja bacana, que não seja cansativa, porque eu sinto falta disso também, né? De livros de história com um inicial pra você conhecer um tema com valores mais acessíveis, porque trabalhar com publicação no Brasil é uma loucura, né? É. Não, e com um tamanho que as pessoas vão conseguir ler e que dá pra... É legal, é agradável, muito legal. Sim. Fico muito feliz. Eu tô devendo o meu, que teoricamente é pra fazer também. Vai acontecer. Vai sair. Iclis, tá sendo escrito. Mas, pô, muito legal mesmo, porque é isso, né? Às vezes o professor quer ter uma profundidade maior, mas você não tem tempo de aprender um monte de língua, Exato. cavar artigo e descobrir, assim. Então eu acho muito importante também. Eu gosto muito da possibilidade de ter publicações. Bom, eu gosto de divulgação, não sei porquê, né? Eu faço até um podcast, esses negócios, assim. Pois é. Poxa, mas muito obrigada mesmo. Não, eu espero que você volte pra gente conversar mais. Eu tenho muitas coisas. Não, eu descobri que tem um cara chamado Macandal na Revolução que eu nem sabia. Ah, verdade. É porque minha mãe tinha um amigo chamado Macandal, que Uau. provavelmente era o apelido que ele escolheu depois, assim. Que loucura. Pra mim, e daí foi muito doido. Eu tava dando uma lida, né, tal. Falei, Macandal. Falei, Macandal? Eu conheço um Macandal. Por que tem um Macandal? Será que o Macandal era desse Macandal? Né? E daí eu fiquei com várias dúvidas e achei fascinante a história. Mas enfim, dá pra gente outros dias conversar.
conversar Sim, mais. só me chamar. Então, gente, esse foi mais um episódio de Uma Tupá no Tempo. Eu agradeço muito quem ficou até aqui, que ouviu a gente. Vocês podem acompanhar o podcast tanto em todos os agregadores de podcast quanto no YouTube. Vocês podem assinar o canal e deixar seus comentários. Acharam interessante? Ficaram curiosos de saber o que vocês querem saber mais sobre a Revolução Haitiana? Que daí eu trago a Betânia aqui e a gente conversa mais sobre Haiti. É isso.